E aí, meus irmãos, paz, olha, em primeiro lugar eu preciso aqui pedir perdão para vocês aqui do nosso clube de canais, porque eu tenho realmente sido muito falho aqui. Eu sei que a gente sempre tem problemas, questões de tempo, até problemas de saúde, mas isso de fato não justifica. Eu tenho que vir aqui reconhecer a minha falha para com vocês, então eu peço perdão para vocês por eu não estar constantemente postando os vídeos aqui, mas eu vou tentar sim, a partir de hoje, postar pelo menos um vídeo por semana, que é o que a gente combinou. Mais uma vez, perdão para vocês, espero que vocês entendam, né? Não foi por mal, mas enfim, eu reconheço meu erro e vamos seguir aqui hoje falando sobre Turquia e Rússia no tabuleiro geopolítico, porque isso é muito importante. Vamos lá, sem mais demoras, para a gente entender aqui, conforme foi explicando aqui um vídeo que eu peguei aqui do canal História Online, nós vamos entender isso aqui. Vamos lá? Olha só, vou dar o play aqui para a gente poder ir assistindo e acompanhando. Que história é essa de Turquia e Rússia rivalizarem? Essa é uma rivalidade antiga, gente. Então ele já fala aí da rivalidade Turquia e Rússia, né? E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, das mudanças geopolíticas no mundo. Em grande parte porque os impérios turco e russo, de uma certa forma, dividiam mais ou menos a mesma área de influência, a região chamada Cáucaso, e também ali o Mar Negro e uma série de outros pontos. Houve guerras entre a Rússia e a Turquia, ou envolvendo esses dois países ao longo do século XIX. A Rússia apoiava a Sérvia um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e a Sérvia está muito ligada à questão que acabou envolvendo o Império Austro-Húngaro e também a Turquia, por tabela. E vocês vão ver uma coisa que é muito interessante, e muitas pessoas vão falar: Nobre, mas isso é muita história, o que isso tem a ver? Eu quero saber de hoje, do mundo atual. E vocês vão entender que quando a gente conhece a história, quando a gente estuda a história, a gente pode compreender e entender melhor o nosso presente e até dar um palpite melhor, se a gente pode falar assim, sobre o futuro, né? Uma prospecção para o futuro muito mais embasado quando nós conhecemos o passado. Mas ele vai falar de coisas atuais também, tá? Falando nas alianças ali da Primeira Guerra, há uma série de questões. Aí o Império Russo e o Império Turco eram inimigos na Primeira Guerra Mundial e disputavam a questão do Cáucaso. Essa inimizade não é nova. Impérios vizinhos tendem a viver com tensão entre eles. Isso pode, de alguma forma, ser trazido até hoje. Isso lembra, né, os deixa suas marcas bíblicos, e vai, né, de alguma forma, viviam guerreando entre pois si. A Rússia e a Turquia também dividem uma certa situação que é interessante. A Turquia foi a sede do velho Império Turco-Otomano, uma potência geopolítica que, olha como é interessante isso aí. Em grande parte ruiu por pressão ocidental, mas que é enterrada de vez com a Primeira Guerra Mundial. Então ele fala, né, a Turquia era a líder ali do Império Turco-Otomano, e aí, de fato, na Primeira Guerra Mundial se acaba esse império, né? Já estava se dividindo, e de fato ele se encerra com a Primeira Guerra Mundial, que deu fim ao Império Otomano, ou seja, não é uma coisa tão distante, é uma coisa até, de certa forma, recente, né? Meu avô ainda era vivo, e ele vai falar sobre essa questão de como era esse império um pouquinho. Vamos lá. A Rússia foi império, fez sua revolução, a Rússia virou também, União Soviética, e em 1991, esta União Soviética, que era basicamente comandada pela Rússia, também veio abaixo. Então, em 91, a Rússia, a União Soviética deixa de existir. Muito mais recente ainda, né? Foi ontem. Em 1991, a maioria das pessoas que me assistem nesse canal estavam vivas, já haviam nascido, né? Então, muito recente o fim da União Soviética. Turquia é muçulmana, mas não é árabe. Olha só, sobre a Turquia, não tem muitos povos ligados a ela. É muçulmana, mas não é árabe. Olha como isso é interessante, né? Mesmo assim, liderou o Império Turco-Otomano por quase um milênio. Ali, direto nas redondezas, tem justamente o Azerbaijão. A Rússia, pós-União Soviética, perdeu muito da sua área de influência e também busca, de alguma forma, voltar. E voltou em grande parte, nós fizemos uma live sobre o Putin aqui, em grande parte conseguiu voltar.
Mas o que é que eu queria que você percebesse? Então também? veja que são dois impérios tentando retornar ao poder a nível mundial, né? Não para dominar o mundo inteiro, mas para ter uma grande influência sobre o mundo. Bem, nós temos dois países de passado glorioso, Olha dois aí, países que foram muito poderosos, isso que mesmo. tiveram uma influência regional muito grande e que hoje, de uma certa forma, ainda não encontraram de novo o seu lugar no mundo Ou depois seja, de algum eles evento tentam traumático e de perder esse poder. voltar Tem ao uma poder. diferença de cronologia aqui, tem um momento diferente para a perda de poder dos russos em relação aos turcos. Os turcos perderam muito antes. Mas hoje nós temos dois países que buscam se encaixar. E num momento em que nós podemos discutir mesmo que a ordem mundial está em modificação. O Oriente Médio... Veja bem, e isso é um fato, né? A ordem mundial ela está mudando, tá? Quando eu falo de nova ordem mundial, pessoal, não estou falando aqui de aparecer um líder mundial, essa coisa que o pessoal acredita, de Illuminati, não. A ordem mundial é o quê? É o poder vigente. Nós tivemos já várias ordens mundiais. Né? Tivemos a ordem mundial na época do Império Romano, era uma ordem mundial. Basicamente, quem mandava, o Império Romano. Tivemos a ordem mundial na época do Império Otomano, na época da União Soviética, que rivalizava com os Estados Unidos. Então, ficava ali duas grandes potências brigando pelo poder. Com o fim da União Soviética, tivemos aí uma ordem mundial, basicamente americana ali com a Inglaterra, né? Uma outra ordem mundial tivemos, e foi essa última. E agora essa ordem mundial ela está ruindo. E está surgindo uma nova ordem mundial multipolar, com múltiplos polos de poder. Vamos seguir. O Médio tem passado por várias modificações, a Europa em crise, a China em ascensão, os Estados Unidos revendo seu papel, então é um momento fértil para essas buscas. Realmente estamos A num Rússia momento de sonha mudanças, voltar à né? grandeza da época soviética e a Turquia tem buscado no seu passado imperial também essa questão, o chamado neo-otomanismo, uma Novo, retomada. né? Por quê? Império Otomano. Porque a Turquia do século XX foi um experimento. Ela era uma Isso é Turquia muito laica, interessante. com o final da Primeira Guerra Mundial. A Turquia do século XX, ela não existe de fato. Foi como ele disse aqui, um professor de história renomado, não tem nada a ver com questões religiosas, mas é um fato. A Turquia, como nós conhecemos, ela de fato não existe, porque ela foi um experimento, ela foi uma experiência de transformar um país muçulmano, e não qualquer país, mas o país que era a cabeça de um império muçulmano islâmico, embora que não sendo árabe, e pegar esse país e transformá-lo num país ocidentalizado, num país aos moldes europeus, aos moldes americanos, vamos dizer assim. Foi uma experiência. Vamos lá, vamos seguir. Será que essa experiência deu certo? Surge uma figura chamada Mustafa Kemal, depois chamada Atatürk. Já discuti aqui Atatürk, né, significa o pai dos turcos, né? Em outros vídeos com vocês, em especial o vídeo sobre a transformação isso há 100 anos atrás, da né? Ali. Hagia Sofia. Aí ele vai falar agora do momento atual, quando Hagia Sofia, né, Hagia Sofia volta a ser uma mesquita, né, agora no governo do Erdogan. De volta em mesquita. Era um museu, virou mesquita de novo, é um Dani News de algum tempo atrás. O atual governo turco está tentando deixar para trás a Turquia do século XX. A Turquia do século XX era uma Turquia laica, Então ele fala do governo atual que está querendo mudar isso aí, ligada ao né? Ocidente, tentando se ocidentalizar. Separou Estado e religião, né? mudou seu alfabeto. O atual governo tem como base os religiosos. Vejam como a religião vem sendo usada para fazer política em várias partes do mundo. E é também um governo que olha para o passado, não para o passado chamado kemalista, para o passado imperial turco. Referências ao passado, à grandeza do Império Turco. E uma busca por traduzir. Aí fala, não ao passado kemalista, ou seja, a época que a Turquia se torna laica, secularizada. Inclusive, muitos países muçulmanos têm a Turquia como uma Babilônia, como uma Sodoma e Gomorra, porque eles veem como uma mistura ali com o Ocidente. E, de fato, o Erdogan está trazendo de volta, né? Isso é um movimento que não é só dele, é um movimento de grande parte da Turquia,
de trazer de volta o brilho, a glória do Império Otomano, que era muito maior do que essa Turquia de hoje. Eu sempre digo isso em todas as lives. Essa Turquia que a gente vê hoje, ela não existe. É um mito, é uma invenção. A Turquia real, que historicamente que existe, aquele povo, as raízes daquele povo, as crenças daquele povo, é de uma Turquia da época do Império Otomano. Traduzir isso, claro, numa atuação geopolítica. Rússia e Turquia buscam novos espaços. Aonde? Ou recuperar espaços antigos. Aí ele vai voltar Onde? a falar sobre a questão da Rússia e da Turquia disputando espaços, né? Isso é muito interessante. Vários campos em que eles acabam se chocando. Isso remete ao Apocalipse. Por exemplo, na crise da Síria. O governo turco é contrário ao governo da Síria, o governo russo é aliado do governo. Aí ele fala, né, na Síria, né, a Turquia contra o governo da Síria. Putin, por exemplo, na crise, né, da Líbia, que já foi alvo de um vídeo na aqui Líbia também eles a Líbia vem dividida entre dois governos, um governo internacionalmente reconhecido, um governo chamado de rebelde, mas no fundo, dois governos que estão disputando o país. A Turquia apoia o governo reconhecido pela ONU, mais a Rússia apoia o Rússia outro. E Turquia, Síria, Disputas Líbia, no Mediterrâneo Oriental, que serão alvo também de um outro vídeo aqui, e a recente explosão de violência entre Armênia e Azerbaijão. Armênia e Azerbaijão também, né? Mais uma disputa entre Rússia na região chamada Nagorno-Karabakh. Né? Tem vídeo aqui. A Rússia apoia a Armênia, cristã. Na Armênia, né? Armênia a Turquia e Azerbaijão. O Azerbaijão muçulmano, apesar do Azerbaijão. Veja como isso é interessante, veja como a história ela se repete. Por isso que quando você conhece de fato a história real, não a história inventada até mil perdões, mas em alguns púlpitos ou em alguns pseudo-historiadores, quando você conhece a história real da humanidade, você vê que ela se repete. Ela é cíclica na maioria das vezes. Então você vai ver na Síria, na Líbia, em Nagorno-Karabakh, né, que é aí no Azerbaijão, né, Azerbaijão e Armênia, sempre a Rússia de um lado, a Turquia do outro, disputando o poder. Sim. E quando esse vídeo foi feito, não tinha ainda acontecido o quê? A guerra na Ucrânia. E a Turquia de um lado e a Rússia de outro lado. Embora que a Turquia sempre ela fica ali, não em cima do muro, mas ela fica ali comendo das duas pontas. Tá? A Turquia tem essa estratégia, né, internacional que é muito inteligente até, de ficar ali em cima do muro, inclusive é ainda tido como um possível mediador nesse caso, mas a Turquia está apoiando a Ucrânia e a Rússia, obviamente, do outro lado da história. Então, veja como sempre a história se repete, né? Oficialmente xiita e a Turquia sunita, os azeres são uma etnia vinculada aos turcos. E o que isso tem a ver com Apocalipse? Vamos concluir o vídeo que eu vou falar para vocês, tá? E tem toda uma geopolítica que eu expliquei para vocês no vídeo, de Armênia e Azerbaijão, e aí a Rússia e a Turquia estão também lados opostos. Tem jatos turcos no Azerbaijão, ainda, né, e a Rússia tem tropas na Armênia. Então existe lembrando, toda uma quando esse vídeo foi ali, gravado, uma não tinha geopolítica guerra regional na Ucrânia. Interessante e que, de uma certa forma, traz essas duas figuras. Então pode começar a ficar atento se você ainda não tinha começado a acompanhar. Existe uma tentativa dos dois de se tornarem maiores, mais influentes. Então, esses dois países estão tentando, de todas as formas, terem mais espaço na geopolítica mundial. Influentes na geopolítica do que eles são. A Rússia, claro, é influente. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é potência nuclear, potência energética também. A Turquia vem buscando uma ascensão nesse aspecto. Obviamente a Turquia não tem o poder que a Rússia tem, sabemos disso, ponto, né? Mas ela está buscando também. E aí os dois têm se chocado em uma série de manobras, uma série de tendências políticas, de acordos e também de conflitos. Fica aqui a dica então para quem gosta de geopolítica, tem esse xadrez aí rolando entre a Rússia e a Turquia, vale a pena ficar atento e vale a pena acompanhar alguns conflitos também sob essa ótica, seja o da Líbia, seja o da Síria, seja Armênia e Azerbaijão, sejam outros que possam vir por aí. Obrigado. Tá vendo aí? Sejam outros que possam vir por aí. Acompanhar o nosso canal.
Um grande abraço para vocês. Até o próximo. E vieram, né? E vieram aí outro conflito, que é o da Rússia contra a Ucrânia, que a Turquia está contra a Rússia. Então, pessoal, o que isso tem a ver com o Apocalipse? No que isso é importante? É disso que a gente vai falar agora. Eu vou resumir para vocês. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem aqui de gravação. Muito bem, a gente já está estourando nosso tempo. Então, o que isso tem a ver? A Bíblia é muito clara de que se nós, né, eu falo aqui por mim e vocês seguem o canal, acreditamos que o anticristo virá da Turquia, a Bíblia mostra que um reino ao norte do reino do anticristo será contra ele. Lhe trará espanto, terror, irá ameaçar esse reino. É um reino até, por essa ameaça, pelo modo que a Bíblia fala, um reino mais poderoso do que o reino do anticristo. Ok? Eu sei que muitas pessoas não conseguem compreender isso, a gente pode falar isso em outra live, né? Mas o fato é que o reino do anticristo não será o mais poderoso do mundo. Ele terá um poder, uma influência e um objetivo de invadir Israel. Isso fica muito claro, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente. Essa questão da Turquia não ser o mais poderoso e nunca o será, mas sempre vai rivalizar com o reino ao norte. Que reino é esse? A Rússia. Então, isso sempre vai se repetir e, creio eu, também irá se repetir no Apocalipse. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Deixe o seu like, é muito importante. E, mais uma vez, perdão a vocês que são membros do Clube de Canais. Estou aqui gravando 1h da madrugada, né? Já tinha que ter feito essa live há muito tempo. Pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço a todos vocês. E é isso. Tamo junto e logo estaremos com mais um vídeo aqui. Valeu!